falo que a mãe fala em casa assim: meu filho, vocês estão entendendo a palavra do Senhor? Estou, mamãe. Então diz amém. Tem que falar amém. Então eles já estão aprendendo e crescendo assim, né? Amém. Tá bom, filho. Vamos lá. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor? E aí nós vamos falar sobre o pulmão, a igreja cheia do Espírito Santo. Então fecha os seus olhos, coloca o seu coração aí diante da presença de Deus. Deus, bom dia! Bom dia, Senhor! Nós já começamos cedo esse dia, mas nós estamos aqui neste momento para ouvir a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais, para ouvir o que o Senhor tem para nós, para ver aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Espírito Santo, o Senhor que habita os nossos corações, Tu és bem-vindo aqui. Fale conosco. Traga nos nossos corações a Tua unção de obediência, para que possamos obedecer a Sua palavra, de acordo com aquilo com que o Senhor pedir de nós nesta manhã, através da Tua palavra. No nome de Jesus, o Seu Filho amado, nós oramos. Amém? Amém? Amém! Nesse início, olha só, eu vou fazer aqui um panorama daquilo que eu entendo da presença do Espírito Santo na terra, com Deus, nas nossas vidas, nessa introdução. Depois, propriamente, entrarei falando por que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Então, se você trouxe papel e caneta, pode ir anotando alguns versículos bíblicos, alguns capítulos que eu vou citar aqui, e depois em casa você vai fazer a leitura desses capítulos, tá bom? Então eu quero começar dizendo que no princípio, quando Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1. Desde a criação, o Espírito Santo está agindo juntamente com o Pai e com o Filho. No versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade, desde o início, trabalha juntos, trabalha em conjuntos, cada um com uma função diferente, Pai, Filho e Espírito Santo, mas sempre agindo juntos. No batismo de Jesus, nós vemos ali expressada a Trindade, mais uma vez, presente, atuando juntos. Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito descendo como uma pomba, e sobre ele o Pai se apresenta com uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Marcos 1. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a morte de Jesus, o acontecimento da morte de Jesus, nós não presenciamos nenhuma manifestação da Trindade ali. Pelo contrário, o cenário é triste, de trevas, trovões e até destruição. As profecias se cumpriram e todos naquele dia puderam presenciar o véu do templo se rasgando de cima até embaixo. Contudo, no primeiro dia da semana, bem cedo, algumas mulheres foram ao sepulcro levar especiarias aromáticas que haviam preparado, mas naquele momento elas ficam assustadas, perplexas, porque elas acharam o sepulcro aberto. Quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Mas aí então,
2 homens com roupas brilhantes aparecem e anunciam a ressurreição de Jesus e perguntam para aquelas mulheres: o que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Ele vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lucas 24. As mulheres voltaram correndo e foram contar aos discípulos e aos outros o que estavam acontecendo. Mais tarde, enquanto os discípulos estavam conversando sobre o que ocorreu no caminho de Emaús, o próprio Jesus se apresenta entre eles e diz: paz seja com você. Imagina o susto. Imagina o susto. Jesus levanta as mãos naquele momento e os abençoa. E enquanto abençoa os discípulos, ele foi levado aos céus. Os discípulos então o adoram e voltam para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente louvando ao Senhor no templo. Oh, glória! Depois de ver o Senhor, nós precisamos louvar, as profecias se cumpriram, Jesus está vivo. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Quando a gente fala da ressurreição de Jesus, nós temos que vibrar, o Espírito em nós vibra de alegria. E aconteceu, irmãos, que 50 dias após a última Páscoa, que Jesus tinha comemorado com seus discípulos, se cumpre a sua promessa aos que esperavam com grande expectativa pelo Espírito Santo. Chegou o dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 2. Hoje, a casa está cheia, estamos todos reunidos aqui, e o Espírito Santo está entre nós, aleluia! Hoje, para que você receba o Espírito Santo, você precisa crer no Filho de Deus. Você precisa crer na morte e ressurreição de Jesus. Você precisa ter um novo nascimento. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3. Quero aqui usar uma ilustração. É uma alegria, né? Quando uma mulher está grávida, pronta para dar à luz um filho. Há uma grande expectativa para a chegada dessa criança. Quando eu era pequena, acontecia uma coisa muito interessante. E eu não me esqueço disso. Todo mundo corria para o hospital junto com a grávida. Ninguém podia entrar. Mas ficava aquela rodinha do lado de fora do hospital, esperando a notícia de que o bebê nasceu. É menino? É menina? Não é? Tinha essa expectativa. Hoje a gente vai para a maternidade, não tem mais isso não. O povo fica esperando pelo WhatsApp. Como naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha como dar notícia, o pessoal ficava lá no hospital mesmo esperando, né? Eu acho que era até mais legal assim. Mas não é só essa expectativa dos familiares. Os médicos que estão ali fazendo o parto também têm uma grande expectativa para quando esse neném nasce. Porque eles precisam que esse neném faça o quê quando nasce? O quê? Né? O neném tem que berrar. Quanto mais forte o bebê berrar, melhor. Por que o bebê berra? Porque entra dentro dos seus pulmões oxigênio, ar, o bebê respira. Isso para ele é um desconforto, então ele chora. Quando o bebê não chora, os médicos ficam preocupados, correm para lá e para cá, precisa ver o que está acontecendo.
Assim acontece comigo, assim acontece com você. Aconteceu já comigo, mas acontece com você, aconteceu com você e pode acontecer com você que está nos ouvindo nesta manhã. Quando você crê e entrega o seu coração para Jesus, o Espírito Santo entra no seu pulmão espiritual e te dá o fôlego de vida, uma vida que é para sempre, uma vida eterna. A companhia de um Deus trino que está com você todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o Deus vivo que enquanto você dorme, Ele trabalha. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Essa verdade queima no meu coração. Essa verdade me impulsiona a viver a minha vida cristã e tem que impulsionar você também. E quando decidimos por esse novo nascimento, Deus nos sela como sua propriedade, colocando em nós o seu Espírito Santo. Sabe o que Ele faz? Muita gente usa o selo da carta para falar sobre isso, mas eu gosto de usar outra metáfora, outro exemplo, outra ilustração. Eu gosto de usar a do boi, que é marcado com fogo, que recebe um carimbo. Hoje os bois estão recebendo um brinco, né, com a marca, com o selo. Eles recebem um registro. Quando o boi é roubado, já sabem quem é o dono pelo seu registro. Nós recebemos essa marca em nós, que é o selo do Espírito Santo, que está conosco para sempre. 1 Coríntios nos assegura que é para sempre uma marca, que onde você for, onde você estiver, o registro do Espírito Santo está com você, e não há engano, Algumas vezes eu me deparo com algumas pessoas que percebem que há algo diferente em mim e perguntam, o que é que tem tão diferente em você? Eu adoro isso, porque na mesma hora eu digo, posso te compartilhar com você, você tem um minutinho para ouvir essa resposta que você quer receber? E aí eu falo o que acontece. Você precisa receber o Espírito Santo e você pode fazer isso através de uma oração, entregando o seu coração, a sua vida, para que Deus derrame no seu pulmão o fôlego de vida que é o Espírito Santo e que vai estar com você para sempre. Amém? Eu quero orar nessa hora e quero que você se coloque aí neste lugar e quero que você fale com o Espírito Santo. Jesus, eu entrego o meu coração para ser a habitação do Espírito Santo. Deus, nesta hora, Pai, o Senhor conhece os corações. Sela com teu Espírito Santo, Pai. Derrama o teu fôlego de vida que é para sempre. A tua marca, Pai, que os acompanhará e que nos acompanhará por toda a vida. Onde quer que formos, verão o Senhor em nós. Então, Deus, aquele que está colocando a sua vida diante do Senhor agora, que o Senhor encha o seu pulmão espiritual, cheio do ar do Espírito Santo, para a vida eterna. Amém? Amém. Então, as características de quem é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, eu sou cheia do Espírito Santo. Nós temos que ter algumas características em comum, certo? Então vamos lá, primeiro, é uma igreja cheia de poder, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, Atos 1:8. O Espírito Santo é o poder vindo dos céus para nossas vidas, a fim de nos equipar para espalharmos o Evangelho pelo mundo. Você não quer ir sozinho para o céu, você quer levar mais um, e mais um, e mais um, e que nós possamos dar frutos a 100 por 1. É muita gente vindo conosco para o céu. Você entende isso, meu irmão? O poder que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida para pregar o Evangelho. Ele enche os nossos corações com a sua presença.
e o seu poder também para obedecermos os mandamentos de Deus. Nossa, mas por que será que depois que ele virou crente, ele anda fazendo coisas tão diferentes do que ele fazia antes? É o poder de Deus, através do Espírito Santo, que o capacita para obedecer a palavra, para obedecer os mandamentos de Deus, porque pela nossa carne nós não faríamos isso, a gente ia viver do nosso jeito, mas o Espírito Santo nos capacita. É uma igreja cheia do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 relata os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A atuação do Espírito Santo em nós desenvolve qualidades éticas e morais do próprio Deus em nós. Nós não vamos amar como o mundo diz que nós temos que amar. Nós vamos amar como Deus quer que nós amemos. Nós não vamos ser alegres pelas circunstâncias do mundo, nós vamos ser alegres em Deus, na presença de Deus, por tudo que Ele faz em nós. Mas isso não vem de nós, isso é ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu já trabalhei com uma pessoa muito ética, muito educada, muito com os morais elevados, mas em algumas coisas básicas faltava nele o Espírito Santo. E era bem claro. Algumas coisas nós não vamos fazer por nós mesmos, porque depende do Espírito Santo em nós. E nós precisamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo trabalhe isso em nós dia após dia. Isso é uma atuação constante. O desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em nós é constante, tem que ser constante. A atuação do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas nos faz ser uma igreja mais unida, mais alegre, mais amável, mais bondosa. Não só entre nós, mas principalmente com os de fora. Principalmente. Os de fora têm que nos ver e falar: da onde saiu essa pessoa? Porque é para lá que eu quero ir. Essa pessoa é agradável de conversar, de estar com ela. Isso é a atuação do Espírito Santo em nós e através de nós, pelo seu fruto. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de dons. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12. O Espírito Santo concede a igrejas dons, e esses dons são úteis para a igreja. E o Espírito Santo quer usar esse dom que Ele concede a cada um de nós. Ele equipa a noiva de Cristo para isso. Mas para que Ele nos use, nós precisamos colocar as nossas vidas à disposição para ser usado por Ele, como Ele quer e onde Ele quer. Às vezes a gente quer fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Deus, eu quero ter tal dom. Eu quero fazer assim, assado, lá naquele lugar. Mas primeiro nós precisamos aprender a dobrar os nossos corações e a obedecer. A gente obedece naquilo que Ele dá. Ele dá 1, Ele pode dar 2, Ele pode dar 3, de acordo com a disposição que você dá ao Espírito Santo.
A igreja precisa acreditar e viver esses dons na sua vida diária. Precisa viver isso lá na sua casa, na sua família. Precisa viver isso na sua comunidade, entre a sua vizinhança, no seu trabalho e na sua igreja. Nós precisamos ser relevantes para esse mundo. Como Deus vai fazer e como Deus vai operar na vida das pessoas, a gente deixa isso com Ele. Mas nós temos que fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Amém? A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja fervorosa. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12. O Espírito Santo enche o nosso coração de amor pela obra de Deus. Ser fervoroso significa ser ativo. Trabalhar para o reino. Produzir frutos. Não dá só para ficar recebendo e se enchendo. Porque nós precisamos ser ativos e gastar isso no reino. Quantas pessoas precisam ouvir? Então, se nós não nos disponibilizarmos para sermos usados no reino, a igreja não vai muito longe. A igreja não alcançará muitas pessoas. Mas precisamos ser fervorosos. Olha, nessa igreja há um lugar que você pode servir, usar as capacidades que Deus te deu. Você nasceu com habilidades, então seja fervoroso. Diga para o Senhor, eis-me aqui, vem cá, procura saber onde você pode se integrar e venha servir. Venha ser usado por Deus para abençoar outras vidas, para que a sua igreja cresça. Para que a sua igreja possa alcançar a comunidade, para que a sua igreja possa sair das 4 paredes. A liderança junto consegue fazer alguma coisa. Mas quando a igreja toda está junta, gente, o alcance é muito maior. O nosso coração deve arder por fazer parte do corpo de Cristo, por estar aqui, em comunhão uns com os outros. Pastor Eliezer, semana passada, falou assim, a brasa fora do braseiro esfria. É verdade, esfria mesmo. É cômodo ficar em casa e ver o culto de casa. É muito bom, é agradável, né? A gente põe as pernas para cima. Eu gosto. Mas vir aqui e ver a movimentação do povo de Deus é muito diferente. Porque Jesus nos preparou para isso. Jesus não ficou lá do céu atuando. Jesus veio na terra, deixou a sua glória e conviveu com 12. E desses 12, a coisa foi se espalhando. Amém? Faça parte do corpo de Cristo. Arda o seu coração por estar aqui, junto com seus irmãos. Às vezes a gente não chama de irmão, não, que coisa mais ultrapassada. Mas tem que chamar, para trazer essa identidade da filiação. Nós temos um pai e somos irmãos, somos uma família, compradas e redimidas pelo sangue de Jesus. Não podemos perder isso de vista. É uma igreja que se santifica. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo nos capacita e nos motiva a viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que se afasta dos desejos carnais, que se afasta dos pecados, para viver uma vida para Deus. Para nós não tem que existir, isso é normal, não tem problema. Para nós não tem que existir isso. Para nós tem que existir assim, Espírito Santo, eu posso fazer isso? O Senhor concorda? Porque está normal aqui entre os crentes fazer isso, entre os teus filhos fazer isso. Mas o que o Senhor acha? O que o Senhor acha da roupa que eu estou usando?
O que o senhor acha desse cabelo, dessa maquiagem? O que o senhor acha desse sapato? A gente tem que perguntar. É o Espírito Santo que tem que dizer. Porque se aquilo está desagradando o Espírito Santo, é Ele que tem que falar. Não é a moda. Não é o amigo, a amiga. Ô amiga, ó, você está fora da moda com essa roupa. Encurta mais um pouquinho, decota mais um pouquinho, deixa a calça mais larga um pouquinho para os homens, os meninos mais jovens, né? Mas quem tem que falar isso para nós é o Espírito Santo. Então a gente põe a roupa, olha no espelho, se arruma e pergunta para o Espírito Santo. Quer assistir uma série? Pergunta para o Espírito Santo. Quer acompanhar alguma novidade aí do meio, né? Porque a gente também não tem que ser um eremita, se esconde dentro da casinha e fica lá esperando Jesus voltar. Não é isso, não. A gente não tem que viver como ET no meio das pessoas. Mas a gente tem que viver uma vida separada, que agrada a Deus, que honra a Deus. É uma igreja santa, que se afasta do pecado, que se afasta daquilo que desagrada ao Senhor. Amém? É uma igreja que perdoa. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que perdoa. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você em Cristo. Quando entregamos o controle das nossas vidas para o Espírito Santo, Ele molda os nossos corações e nos leva a tratar as pessoas do jeito dele, do jeito que ele quer. Não é do nosso jeito. Um dia, né? Eu sou muito do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Então, eu olho para as pessoas me olham, eu dou bom dia para elas. E aí, em alguma situação, eu sempre dou bom dia para uma certa pessoa e essa pessoa não me responde o bom dia. É o direito dela, né? Mas aí um dia, eu passei do lado dessa pessoa e disse para mim mesma, hoje eu não vou dar bom dia para essa pessoa. Ela nunca me responde, ela nunca dá bom dia para mim, né? Não é recíproco, né? Então hoje eu não vou dar. Na mesma hora que eu entrei no carro, que eu dei partida e saí, o Espírito Santo falou comigo assim, por que você não deu bom dia? Você sempre dá bom dia, por que você não deu bom dia hoje? Ah, hoje eu não quis, Espírito Santo. Ela nunca me devolve bom dia, então hoje eu não quis. Não é você, sou eu. Não é você. Senhor, me perdoe, me perdoe. Aí eu confessei para o meu marido o pecado, né? Confessei para o meu marido e falei assim, olha, que do mesmo jeito que eu quero perdão de Deus, eu preciso perdoar as pessoas. Então, tem bom dia, não quer dar bom dia, está perdoado, não precisa dar bom dia, é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo está movendo, está fazendo através do meu bom dia, eu não sei. Mas Ele sabe, Ele é que tem que fazer, Ele é que tem que agir. Então, bom dia. Então, nós temos que ser assim, irmãos, quando a gente peca, quando algo nos incomoda, a gente corre e pede perdão, a gente quer ser perdoado no mesmo momento, é instantaneamente. Então, a gente deve perdoar instantaneamente também, com a mesma rapidez. Tem que ter perdão, tem que ter pressa para o perdão, para perdoar outros e para ser perdoados por Deus. Amém? A igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que evidencia o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual foram selados para o dia da redenção. Não apaguem o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, a casa que o Espírito Santo mora. Quantas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo de Deus em nós? Quantas vezes? Não é? Quantas vezes a gente não presta atenção no que o Espírito Santo fala conosco? Nas coisas que o Espírito Santo tenta nos mostrar? Quantas vezes nós deixamos de nos comunicar com o Espírito Santo ativamente nas nossas vidas? Quer um exemplo? A oração. Às vezes a gente acha que a oração de determinadas pessoas tem mais poder do que a nossa.
Mas eu tenho que dizer para você que a nossa oração chega rapidinho no céu. Porque quem intercede por nós é o Espírito Santo. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai lá e Ele grita: Pai, o seu filho agora. Você está entendendo? É claro, a ciência já comprovou, e isso é muito bacana, que quando a igreja se reúne para interceder, há grandes mudanças na vida daquele que está recebendo a intercessão. Nós temos que orar, nós temos que interceder uns pelos outros, mas primeiro eu tenho que correr lá e tenho que falar com o Espírito Santo habita em mim, Ele está comigo naquela situação. Aí depois que eu falo com Ele, aí eu vou buscar a reunião dos irmãos para orarem. Às vezes só o irmão que ora, a gente nem ora. Como que é isso? Nós precisamos evidenciar o Espírito Santo. A presença de Deus que em nós habita. Para não entristecermos o Espírito Santo, nós precisamos colocar a nossa maneira de falar, o nosso vocabulário, diante do crivo de Deus, do Espírito Santo. Deus, e isso que eu estou falando, eu posso falar? Deus, o que isso significa? Está certo isso? Porque às vezes, como nós falamos, algumas palavras, elas entristecem o Espírito Santo. Às vezes, alguns tipos de conversa. Vocês estão entendendo alguns tipos de conversas? Estão, não estão? Entristecem o Espírito Santo. Conversas de duplo sentido, maledicência, fofoca. Entristece o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo, né? Colocar algo que esconda o Espírito Santo, que ninguém vê o Espírito Santo na sua vida. Nós temos que mostrar na vida da igreja, nas nossas vidas, nós somos a igreja, a atividade do Espírito Santo. Nós precisamos manter em nós os canais da fé abertos. Nós precisamos ser obedientes com as nossas respostas àquilo que o Espírito Santo falar conosco. Às vezes o Espírito Santo diz para você não ir, né? Mas você foi. Aí você chegou lá, não deu certo, não foi? Porque Ele mandou você não ir? Porque você não ouviu? Nós precisamos prestar atenção naquilo que o Espírito Santo nos diz. A sua vizinha, às vezes, pediu para você assim: está acontecendo tal coisa, assim, assim, assado na minha casa. Aí o que você falou? Vai no médico tal, ele vai te ajudar. Naquela hora, era para você fazer uma oração por ela. Era para você dizer para ela que o Espírito Santo podia tocá-la de uma maneira especial. O Espírito Santo fala conosco, mas às vezes nós não queremos ouvir e não queremos obedecer. A resposta precisa ser imediata, imediata. Não deixe para depois. Se alguém falar com você, ore por mim, você olha para o lado assim, nada está te impedindo de orar por aquela pessoa. Posso orar por você agora? Ora no mesmo instante, na mesma hora. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja liberta. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, 2 Coríntios 3,17. A presença viva do Espírito Santo purifica os nossos corações e nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta da morte eterna, nos liberta da condenação. Aleluia, glória a Deus, amém. Você já pensou o que seria um lugar de condenação e o Senhor te tirou de lá? Você já pensou quantas vezes você era preso em algumas situações que te escravizava de pecado e o Senhor te libertou?
Nós temos que viver isso constantemente. Nós temos que viver isso sempre. Sabe, porque nós não somos perfeitos. E às vezes a gente vai se esfriando e cai de novo nas velhas armadilhas do pecado, que tenta nos aprisionar. Mas em Cristo nós fomos libertos. E nós precisamos abandonar os velhos hábitos pecaminosos. Nós precisamos tomar posse de que em Cristo somos pessoas libertas. O pecado nas nossas vidas é um acidente, é algo que ocorre sem querer. Eu não fui atrás, eu não busquei, mas aconteceu. Você não fica premeditando a hora de como as coisas vão se suceder. Você sabe que você tem um caminho que vai te levar para o pecado, mas você não vai em direção a ele. Você vai do lado contrário, você foge dele, porque você foi liberto da morte, você foi liberto da escravidão do pecado, você foi liberto da condenação. Então, para que ir direto na direção que o Espírito Santo não quer que você vá? Muda o caminho. Foge. Não tem que brincar com fogo. Quem brinca com fogo, uma hora se queima. Então, nós temos que fugir, nós temos que mudar o caminho, nós temos que mudar as coisas que os nossos olhos estão vendo, nós temos que mudar aquilo que o nosso ouvido está ouvindo, nós temos que mudar, muitas vezes, a companhia, as amizades. Opa, está me ajudando a ir para o lado contrário, que o Espírito Santo não quer. Então, espera aí. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Às vezes, para ser uma igreja liberta, você vai precisar de ajuda. Porque é alguma coisa que está tão enraizada na sua vida, que você vai precisar mudar os seus hábitos, e vai precisar de alguém, de um irmão mais forte que você, que te dê suporte. E isso não é problema nenhum. Isso é bênção. É isso que o Senhor colocou para nós e é isso que Ele quer. Que a gente possa usufruir da ajuda de uns para com os outros, para crescermos na fé. Não para sermos inchados espirituais, mas para sermos fortes espiritualmente falando, cheios de músculos, cheios de vida, cheios do poder que em nós habita pelo Espírito Santo. Amém? O último versículo que eu quero ler diz assim, penúltimo versículo que eu quero ler, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5:18. Para vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos nos aproximar cada dia mais de Deus. Precisamos desejar mais do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos capacita a cumprir os mandamentos de Deus nessa terra, então a gente precisa estar pertinho dEle. A nossa amizade com o Espírito Santo precisa ser uma amizade íntima. Precisa ser uma amizade íntima. Jesus disse que, enquanto estivermos aqui na terra, faremos obras maiores do que as que Ele fez. Eu creio nisso. Eu creio. E eu falo com o Espírito Santo, no que eu posso ser usada pelo Senhor para que isso aconteça? Obras maiores. Uma vida cristã cheia do Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo vai me dizendo o quê? Às vezes, naquela semana, ele fala, mais palavra. Então, eu preciso ler mais a Bíblia. Ele fala, mais oração. Eu preciso orar mais. Aí, algumas vezes, ele fala comigo, mais adoração.
E eu preciso adorar mais. Algumas vezes ele fala assim, adorações mais fervorosas. Eu vou além. Orações mais fervorosas. Eu vou além. Leituras mais fervorosas. E eu preciso ir além. Porque às vezes não é fácil, no dia a dia, com tantas tarefas, ir além, no estudo da palavra, mas nós precisamos ir. E como eu fiquei feliz de ver, nesse ano, quantas pessoas leram a Bíblia toda e vieram aqui na frente. Aleluia, aleluia. E o Espírito Santo me desafiou naquele dia. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos declarar ao mundo uma vida cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo começa lá na nossa casa. Começa lá no secreto. Depois a gente vem para cá para o público, mas começa lá. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida cheia só de emoções, da música que se cantou domingo na igreja. Às vezes, o Espírito Santo fala conosco de uma maneira especial, através de alguma música que cantou aqui. Alto preço. Quanto tempo a gente não cantava, mas quanta verdade o Espírito Santo traz no nosso coração. Nesse tempo de pandemia, o quanto Deus renovou no meu coração promessas do Espírito Santo para a minha vida. Porque lá na minha casa, ninguém fica olhando se eu pulo, ninguém fica olhando se eu danço, ninguém fica olhando se eu levanto a mão. Lá na minha casa, ninguém fica olhando o jeito que eu oro, se eu ando pela casa orando. Outro dia aconteceu uma situação, meu marido tinha saído com as crianças, e aí eu comecei a orar, e eu falei assim, olha, eu preciso orar, hoje estou sozinha, preciso orar aqui com mais liberdade, né? Aí comecei a orar, e o Espírito Santo foi trazendo algumas coisas no meu coração, e eu fui orando, e aí quando eles chegaram, no nosso momento mais tarde, em oração, eu falei com eles, nós não podemos mais continuar orando, só sentadinho aqui no sofá, não. Nós vamos nos posicionar nas nossas orações. E aí a gente vai ter que se colocar da maneira que Deus está nos chamando para nos colocar. Aí tem um lá em casa que gosta de ajoelhar, aí ajoelha e ora de joelhos. Tem outro que cada um é de um jeitinho. Deus tem o seu jeitinho especial. O Espírito Santo vai trazer no seu coração. Então, nessa semana, eu quero te desafiar a orar mais, a ler mais a Bíblia, a falar, Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito, mais de Deus, mais de Deus, mais do Espírito Santo em mim, mais do Espírito Santo em mim, e vai deixando Deus te encher naquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele vai te mostrar o caminho. Começa lá no seu secreto, não tenha vergonha não, depois você traz para cá. Jesus, o Espírito Santo, ele une o racional e o emocional. Ele une os dois. Não pode ser um sozinho. Um sozinho, a emoção acaba depois que a gente vai embora. Mas quando ele une os dois, o racional e o emocional, porque ele nos fez assim. Somos seres de emoção. Às vezes a gente vai se alegrar, às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai dar risada. Assim, e Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Aqui você só vai vir entregar aquilo que Ele derramou lá no seu secreto. E aí, irmãos, não tenha vergonha não olha para quem está do seu lado, não se preocupa se o pastor vai olhar e vai te repreender. Depois você fala com ele, olha, foi o Espírito Santo, vamos orar aqui, porque com o Espírito Santo não tem confusão. Se ele quis que eu levantasse a mão, que eu chorasse, então ele também vai tocar no seu coração, o Senhor vai entender o que eu senti naquele momento e o que ele falou comigo. Amém? Quero orar por você. E eu quero colocar a sua vida
para que você busque mais do Espírito Santo, para que as pessoas vejam o Espírito Santo em você onde quer que você vá, lá na sua sala de aula, lá no seu trabalho. Olha, e não é só com os chefes não, pessoal da limpeza, pessoal que está te servindo lá no seu trabalho, manifesta o Espírito Santo lá. Fique em pé, irmãos, coloque o seu coração, mas fique em pé. Peça perdão, Deus me perdoe porque eu não orei, porque eu não evidenciei, porque eu não te busquei, mas hoje eu quero mais do Espírito Santo na minha vida, mais transformação, mais liberdade, mais fervor, mais libertação. Hoje eu quero mais cura, hoje eu quero mais os dons do Espírito Santo, hoje eu quero mais do Senhor, do jeito que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, porque não tem eu, mas tem o Espírito Santo em mim. Amém, irmãos? Deus, nós nos colocamos agora na Tua presença. Espírito Santo, o Senhor habita em nós. Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer de nós no secreto, marca agora o nosso coração, mais santidade, mais fome da Tua presença, intimidade, a amizade íntima com o Senhor. Não tem amigo, não tem cônjuge, não tem pai, não tem mãe melhor do que o Senhor. Que nós possamos chorar diante do Senhor quando doer, Pai. E que venha do Senhor o nosso socorro, e que venha do Senhor o nosso bálsamo, mas que nós possamos também, Espírito Santo, nos alegrar no Senhor, pelas coisas grandiosas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que nós possamos, Espírito Santo, nos alegrar pelo fôlego de vida que o Senhor derramou em nós, o fôlego de vida que está sendo respirado todos os dias, até que o Senhor volte, e lá no céu seremos transformados para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Mas aqui na terra, Pai, nos aperfeiçoe nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Venha e nos encha mais, venha e nos encha mais do Teu fôlego de vida, cada dia mais, do Teu Espírito Santo, para que essa igreja seja fervorosa, alegre, viva e atuante, Deus, atuante nessa terra, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas, Deus, recebam uma palavra viva do Senhor, palavra de transformação, palavra de libertação, palavra, Senhor, do Teu Espírito, que traz vida e vida eterna, que sejamos usados pelo Senhor. Amém? Tem um versículo último que diz assim, lá em João 3, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Você não sabe para onde o Espírito vai te mandar, mas quando ele te mandar, obedeça, diga eis-me aqui, e faça o que tem que ser feito, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos